Olá, perito. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: o que o juiz espera do perito? Qual é a expectativa do juiz em relação ao perito? Mas antes, deixa aqui seu like, já se inscreva no canal, comente qualquer coisa aqui, nem que seja a cidade de onde você está assistindo. Isso é bom para a gente saber até onde chegam nossos vídeos. E compartilhe nas redes sociais. Qual é a expectativa do juiz em relação ao perito? Tá? Eu consigo elencar aqui duas situações. A situação no qual o juiz nomeia diretamente uma pessoa, né, um perito que ele reconheça, que ele conheça, que ele confie, sem utilizar o sistema de nomeação automático, né, na qual o próprio sistema escolhe um perito, né? Então é nessa primeira situação ele está colocando um perito que ele confia, né? É um perito que ele conhece, ele está escolhendo. Então esse é o verdadeiro perito, esse é o verdadeiro braço direito do juiz, né? Os outros são basicamente auxiliares da justiça, mas não são especificamente de confiança do juiz, né? Então nesse primeiro quesito, nessa primeira fase, nessa primeira situação, o juiz ele já sabe o que esperar, porque ele já conhece o perito, ele já conhece a metodologia, o laudo, a conclusividade, né? Então o juiz já está familiarizado, né? Ele não espera muita coisa além do que ele já vem conhecendo dos laudos desse profissional, tá? Bom, agora a segunda situação é o seguinte: ele aperta um botão e nomeia um juiz, um perito automaticamente pelo sistema de nomeação automática, tá? Ele não sabe qual que é o perito que será escolhido pelo sistema. Então, essa segunda situação, o que o juiz espera do perito? Bom, primeiro ele entende que se um perito se inscreveu lá no cadastro do tribunal, é porque esse perito é capacitado. Então, ele entende que aquele perito ele já comprovou a competência. Mesmo que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, se você não comprovar competência, você não se cadastra, né? Segundo, que ele entende que você conhece dos trâmites legais, que você tenha feito pelo menos um curso de perito para entender quais são os andamentos processuais, o que você deve fazer em cada fase do processo da perícia judicial, tá? Desde ali do aceite, da nomeação, apresentação de proposta de honorários, o comportamento até o final. E ele então entende que você sabe o que é cada fase, cada peça que você deve apresentar, qual é o seu comportamento a cada momento que uma petição é protocolada nos autos. Então ele espera que você entenda de todo esse processo, né? E é entendível que você realmente, né, é esperável por qualquer um que você entenda isso, né? Então é entendível que quando você se cadastra no tribunal, você já tenha todo esse conhecimento, né? Porque você não vai ser, né, no auge da perícia, porque quando eu entrei, não tinha esse monte de vídeo de peritos, não existia uma internet tão atuante na área de peritos, então você tinha que ir mais ou menos no erro e no acerto, né? Hoje em dia não deve ser assim mais, não se espera isso de um perito, porque tem tantos vídeos na internet que são gratuitos, que explica a metodologia do perito, que é inconcebível que um perito cadastrado não entenda o que é uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação. Entende-se que o perito já conheça tudo disso aí, né? Então, o juiz entende que você conheça do procedimento, tá? E existem nuances do procedimento judicial ali, da perícia judicial, que você se depara com situações que você tem que resolver rapidamente e conforme é esperado. Então, um curso de perito te ajudaria muito para começar, tá? Não é obrigatório, mas ajuda, tá?
Outra coisa que o juiz espera é que você apresente as suas peças de forma mais concisa possível, né? Uma proposta de honorários condizente com o mercado, uma proposta de honorários com paradigmas, comparando, trazendo ferramentas, trazendo munição para o juiz poder apoiar o seu laudo. Se você manda um documento assim, proposta de honorários, 10 mil reais, você não deu subsídio para o juiz ponderar, embasar a sua proposta, para ele poder dizer, não, o perito provou que a proposta dele está conforme o mercado, é condizente, portanto homologo a proposta de honorários. Não vai poder fazer isso, porque as partes vão contestar, tá caro, excelência. Ele não trouxe nenhum subsídio para dizer, para embasar como ele chegou nesse valor. E como ele não tem concorrência, né, como o perito não tem concorrência, as partes têm o direito de substituir o perito, caso ele não apresente uma proposta condizente. Então, apresente uma proposta condizente, embasada com paradigmas, com propostas de outros profissionais como comparação, para dizer, excelência, está vendo? Ó, o perito na situação tal apresentou esse valor também, ou valor muito próximo. O perito no processo número tal apresentou esse. Então, estou me baseando no mercado também, doutor. Estou baseando no IBAP, Instituto Brasileiro de Perícias, excelência, que me condiz esse direito desse valor hora. E eu estipulo por outros serviços que eu devo gastar em torno de tantas horas. Então, assim, apresentar eu tenho, inclusive, se vocês quiserem, no meu site lá, periciajudicial.zsistemas.com.br, tem lá um modelo de proposta de honorários perfeita, tá? E depois que vem a proposta, depois que se apresenta a proposta, vem a impugnação da proposta, e eu tenho também modelos de manifestação à impugnação de propostas, com mais paradigmas, com mais explicações, para que o juiz homologue a sua proposta de honorário sem que você tenha que reduzir os valores, tá? Então o juiz espera isso de você. Depois da proposta, né, de superar essa situação, essa fase, vamos para a parte do laudo. O juiz espera que você saiba elaborar um laudo. Apesar que geralmente os engenheiros não são profissionais nessa área, engenheiro é bom para fazer e para ditames técnicos. Agora, para elaborar laudo, pelo amor de Deus, os engenheiros sofrem muito. Eu mesmo posso dizer, porque eu era péssimo na elaboração de laudo, e eu só comecei a ficar bom, a elaborar um bom laudo, depois que eu conheci como era a metodologia de elaboração de um laudo. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, ajudou muito, muito. Tanto na metodologia, na construção estrutural, quanto no palavreado, no floreamento, na conduta verbal escrita ali, entendeu? Então, o juiz ele espera que você escreva, que você desenvolva um laudo perfeito. O que seria um laudo perfeito? Quais são as duas principais características do laudo? Citação e conclusividade. Duas únicas e imprescindíveis, e é onde a maioria erra. O laudo ele tem que ter essas duas funções no mínimo. Tudo que é a citação, né? O embasamento técnico ali, o referenciamento. Tudo que você desenvolver ali na parte de desenvolvimento do seu laudo, você tem que amparar numa citação de um livro ou de um outro documento de outro profissional da área, para que você demonstre que o que você está falando não saiu da sua cabeça, mas de que outros profissionais trabalham da mesma forma e têm o mesmo pensamento. Quer dizer, se a maioria pensa assim, é bem mais provável que a verdade esteja aí, diferente daquele que tira algo da cabeça e mais ninguém pensa daquele jeito. Então, o juiz espera que você se embase, fundamente, referencie, cite outros profissionais,
para que as partes entendam que você está trazendo o conhecimento de fora, não só da sua cabeça. É lógico que você sabe daquilo, você estudou para aquilo, mas você no laudo, você tem que convencer as partes de que o que você sabe é o que você aprendeu com outros profissionais. Não é porque se você aprendeu sozinho sem consultar ninguém, você não tem embasamento técnico, você só tem embasamento empírico, testou e deu certo. Mas é porque deu certo, é porque é a forma certa de fazer? Não é. Então, cite livros, cite partes de outros processos, de outros trabalhos periciais, para embasar o seu laudo, tá? Cada afirmação, cada entendimento técnico, cada princípio científico técnico que você trouxer para dentro do laudo, cada afirmação que você fizer, eu acho que o televisor queimou por causa de adentramento de líquido. Como? Por quê? Né? Traz então, conforme o livro tal, do fulano de tal, do autor tal e tal, da editora tal, ele explica que a mancha característica na parte inferior geralmente advém de líquido, né? A pessoa vai tentar limpar a televisão, o líquido escorre, ele encosta na parte inferior e ali fica sedimentado até que, por absorção, conforme diz o livro, ele adentra ao sanduíche das telas e estraga o televisor. Então, você tem que embasar, você tem que citar, você tem que demonstrar que a sua afirmação advém do conhecimento da maioria, tá? Conclusividade. Principal, esse é um dos principais. O laudo ele tem que ser conclusivo, não quer dizer que que você tenha que ter encontrado o fato, o motivo, a causa e o causador, tá? Mas você tem que ser conclusivo de que as evidências, os indícios e os vestígios que você trouxe, citou, entrelaçou e gerou uma sequência de indícios confiáveis, seja realmente confiável, tá? Porque às vezes você não encontra quem é o assassino, mas você traz as pistas, que há inúmeras pistas comprovadas por métodos científicos de que todos aqueles indícios apontam para uma única situação. Então não quer dizer que você encontrou concretamente o fato, mas os indícios apontam para aquela situação. Então você trouxe um laudo que ele conclui que os indícios apontam para aquela situação. Tá? Então o laudo é conclusivo. Tá? O laudo não é concreto. O laudo não você não tem uma certeza absoluta, mas você traz para o juiz uma sequência como na maioria dos casos de criminais. A maioria dos casos criminais, que não se encontra, por exemplo, nem a arma do crime e nem o corpo, geralmente são por indícios, né? E teve o goleiro de um time aí que foi preso dessa forma. Então, assim, o laudo ele precisa ser conclusivo. Você tem que, se você não consegue encontrar a causa, motivo com certeza absoluta, você traga indícios que são comprovados com certeza absoluta, os indícios, tá? Não a causa e o motivo e o causador, mas que os indícios sejam provados e demonstrem que aqueles indícios apontam para uma certa direção. Então aí você conseguiu trazer uma conclusividade ao seu laudo. Não quer dizer que o laudo encontrou a causa causadora e o causador, né? O motivo, causa e causador, tá? Mas o laudo foi conclusivo a apontar que os indícios apontam para um determinado ponto. E aquele determinado ponto é bem provável que seja, né? Então, se você tem vários indícios, né? Se você, por exemplo, viu essa mulher entrando no carro de um
É um exemplo péssimo, mas vai. Viu a mulher entrando dentro de um veículo com outro homem. Esse veículo se dirigiu em direção a um motel. Esse veículo entrou dentro do motel. Você viu os dois dentro do quarto pela janela. De repente, o rapaz fecha a janela. Você vai ficar no pensamento: será que ela me traiu? Todos os indícios apontam para que houve a traição. Entendeu? É isso que você precisa. E como que eu vou comprovar essa situação? Tiro foto disso aí tudo. Tiro foto dessa sequência e vou narrando os fatos num desenvolvimento, num desenrolar perfeito do laudo. Tá? E aí sim você consegue comprovar que a sequência de indícios aponta para um determinado fato e deixa o juiz concluir. Tá? Deixa o juiz, você conclui o seu laudo, mas deixa o juiz determinar se o laudo está certo ou não, se ele vai utilizar como base ou não. Ok, pessoal? Eu acho que já estendemos demais. Grande abraço e até a próxima.